E o ano ainda não acabou, mas já é possível fazer uma retrospectiva de como foi 2017 para o Brasil, no campo da política, da economia, dos acontecimentos do cotidiano. No palco principal dos eventos do país esteve o presidente Michel Temer. Ele conseguiu impedir que 2 denúncias de 3 crimes comuns fossem adiante contra ele. Mas a história de 2017 é marcada também por vários outros atores, como os que estão envolvidos no escândalo das carnes, que veio à tona logo no começo do ano. O ano começou com um escândalo envolvendo frigoríficos. A Polícia Federal deflagrou a Operação Carne Fraca para desarticular uma rede formada por inspetores sanitários e grandes frigoríficos para vender carne e outros alimentos adulterados. A crise levou vários países a cancelar temporariamente a importação do produto. Presídios em guerra. Complexos prisionais foram palco de massacres no norte e no nordeste do Brasil. Conflitos entre facções criminosas pelo poder dentro das cadeias deixaram em alerta várias cidades e expuseram a crise do sistema penitenciário no Brasil. No litoral do Rio, uma tragédia. Um avião caiu com 4 pessoas a bordo em Paraty, no Rio de Janeiro. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, que era relator da Lava Jato na corte, foi uma das vítimas. No mundo corporativo, uma imagem impensável anos atrás. O homem que já foi considerado o mais rico do Brasil vai parar atrás das grades e aparece com o cabelo raspado. Eike Batista foi preso no fim de janeiro na Operação Eficiência, um desdobramento da Lava Jato. Meses depois foi solto. A instabilidade política no Brasil não deu trégua. O presidente Michel Temer esteve no olho do furacão. No dia 17 de maio, foi divulgado um diálogo entre o PMDBista e o empresário Joesley Batista. Tem que manter isso. Foi o estopim de mais uma grave crise política. A conversa foi gravada no Palácio do Jaburu por Joesley, um dos proprietários do frigorífico JBS. Para os procuradores, o áudio mostrou que Temer tentou comprar o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Essa e outras acusações levaram o Ministério Público Federal a denunciar o presidente por corrupção e depois por obstrução à justiça e organização criminosa. Um ano depois do impeachment de Dilma Rousseff, o Brasil se deparou novamente com batalhas políticas na Câmara. O Planalto articulou e conseguiu que as denúncias fossem arquivadas. Mas a delação dos executivos da JBS ainda teria outros capítulos. Joesley e o executivo Ricardo Saldi acabaram presos por suspeita de omitir informações aos investigadores do Ministério Público Federal. A Lava Jato entrou no 3º ano e mais uma vez tirou o sono de vários outros políticos. Um deles foi Lula. O juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, condenou o ex-presidente a 9 anos e meio de prisão. O líder petista foi acusado de ser o beneficiário do apartamento triplex no Guarujá, oferecido pela construtora OAS em troca de sua influência para obter contratos na Petrobras. Lula ainda é réu em outros processos. Em meio à crise política, uma batalha no Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros do TSE absolveram a chapa Dilma Temer. O voto de Minerva foi de Gilmar Mendes, o presidente da corte, que votou pela absolvição. O tribunal julgou se a chapa Dilma Temer, reeleita em 2014, deveria ser cassada por suspeitas de abuso de poder e financiamento ilegal da campanha. O ano foi marcado por acidentes com balsa no norte e nordeste do Brasil. 2 naufrágios, um em Salvador, na Bahia, e outro em Belém, no Pará, chocaram o país ao deixarem dezenas de mortos. Em uma escola de Goiânia, uma tragédia. Um adolescente pegou a arma dos pais em casa e matou 2 colegas de classe. Outros 4 ficaram feridos. O adolescente foi apreendido. Existe a suspeita de que o atirador sofresse bullying na escola. Em uma creche de Janaúba, em Minas Gerais, crianças foram vítimas do terror. O vigia Damião Soares dos Santos entrou no Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente e ateou fogo nos alunos e em si mesmo. No total, 9 crianças morreram. Mais de 40 pessoas ficaram feridas.
No Rio de Janeiro, um ano depois dos Jogos Olímpicos, a insegurança voltou a ser uma ameaça. A violência aumentou e as Forças Armadas foram convocadas para reforçar a segurança. Na Rocinha, uma disputa entre traficantes levou os soldados a cercar a região por alguns dias. Em outubro, durante uma operação, uma turista espanhola acabou baleada e morta por policiais. A situação do Rio, imerso em uma grave crise financeira, e de vários outros estados brasileiros, mostra os enormes desafios que o Brasil tem pela frente em 2018. São muitos os acontecimentos ao longo de um ano. É claro que em 5 minutos é só uma pincelada de tudo que aconteceu. Agora, no centro disso tudo, Suzane, no centro ou por fora ou em volta disso tudo que aconteceu no Brasil, esteve a mídia, que é uma ferramenta importantíssima para levar as informações, para manter a população atualizada sobre o que ocorre de importante no país e no mundo, mas também não pode ser vista sempre como a salvaguarda da verdade, sempre, a imparcial, não é? É preciso ter cuidado também. É preciso sim. É claro que quando a gente fala de notícias, e geralmente essas notícias que a gente tem da política, elas têm as suas fontes oficiais, né? E as notícias são o que são. Mas, geralmente, cada veículo ele tem uma linha editorial. Ele vai dar a informação, vai ser imparcial ao dar os números, ao dizer quem foi preso, por exemplo, como a gente viu bastante esses casos de repercussão de corrupção. Algumas informações elas vão ser iguais em quaisquer veículo que você for chegar à sua notícia. Mas cada veículo tem a sua linha editorial. Então, a cada notícia que ele faz, ele parte da sua linha editorial, do posicionamento que ele tem, né? E é importante quando a gente lê em diferentes fontes por conta disso. Embora aqui no Brasil a gente não tenha uma mídia tão segmentada como, por exemplo, nos Estados Unidos, que você vê um posicionamento bem de direita, um posicionamento aberto, né? bem Claro. de esquerda, aberto, declarado e claro e evidente, todo mundo sabe. No Brasil a gente não tem muito isso. Então as informações elas se parecem muito. Mas é importante a gente checar para a gente ter uma noção geral de tudo. Inclusive até sites alternativos, né? Que não seja aí da grande mídia, é importante a gente ler. E até importante ler também, na minha opinião, pensamentos diferentes do nosso. Porque a gente tem uma tendência muito grande a ler coisas relacionadas com aquilo que a gente pensa. É bom a gente ver o que o outro lado diz para a gente ter uma opinião mais equilibrada sobre o assunto. Principalmente quando se fala de política, né? É verdade. Por fora, você falou assim de sites alternativos, de outras fontes, tem uma fonte que muitas pessoas buscam e que talvez não seja o ideal, né? Que é buscar notícias que são jogadas, por exemplo, em redes sociais. E que muitas vezes, a gente até discutiu isso aqui no Jornal do Novo Tempo, já foi tema de discussão no Redação Novo Tempo em algum momento também, que são as chamadas fake news. Quer dizer, as pessoas utilizam dessa massividade que as redes sociais têm para difundir informações que são propositalmente equivocadas e que aí podem causar um estrago tremendo também na sociedade. Nossa, foi importante você tocar nesse assunto, porque muitas pessoas ainda acham que o Facebook ele é um produtor de conteúdo, que ele que produziu aquela notícia, checou as informações, foi direto à fonte, mas na verdade o Facebook é uma rede social. Então eu, Suzane, posso colocar qualquer coisa lá, você vai compartilhar e de tanto isso gerar uma repercussão, as pessoas criam isso como uma verdade, mas não significa que é a verdade. Então, por isso que é importante quando a gente recebe informações via Facebook, que compartilharam ou que marcaram a gente, principalmente pelo WhatsApp, que também a mensagem chega rápido e a gente tem uma tendência muito grande de compartilhar tudo que a gente vê. E o que não deve acontecer é buscar. Vou fazer uma brincadeira aqui, como outro dia eu vi uma pessoa brincando, né? Inventaram um site chamado Google. Então, nele você consegue jogar lá e verificar se aquela informação procede ou não. Porque muitos sites usam essas informações falsas e compartilham via Facebook justamente para gerar essa repercussão e ganharem dinheiro com isso. E propositalmente divulgam informações falsas. Porque geralmente as informações falsas são sensacionalistas e chamam a atenção Quanto no mais título. sensacionalista, mais atrai a audiência. Exatamente.